Foi. Opa, voltou. Voltou, caiu, voltou. Começar de novo aqui. Não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Vou te chamar aqui já. Falando pra segurar. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora foi. Agora conectou. Cara, que estranho. Bem, caiu. Estamos voltando agora. Tá, tudo bem? Vamos. Tudo beleza? Beleza, mano. Caiu aí. Vamos Não, retomar tudo. vamos Bem, retomar. reiniciando aí, a gente vai falar sobre tornozelo hoje, como resolver na fisioterapia. Então, eu trouxe aí o Caio para explicar essa área da físio. Eu vou acrescentar com a parte da visão oriental, né, do método 12G, que eu estou ensinando aí para vocês. Então, já... Bem, a gente começar falando de uma introdução. Então, quem já conhece o Caio, beleza. Quem não conhece, ele é físio, trabalha com esporte, ortopedia. Então, eu vou deixar a palavra aí para ele agora. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Então, como o André falou aí, meu nome é Caio, sou fisioterapeuta, atuo aí na área de ortopedia e esporte aí faz uns 10 anos, 11 anos aí de prática clínica, né? E também sou acupunturista, tá? Então, vamos falar um pouco agora sobre o tornozelo, né? Sobre entorse de tornozelo. Então, assim, a primeira coisa que precisamos saber quando um paciente chega para você, no entorse de tornozelo, então é o primeiro dia e acabou de torcer o tornozelo, se ele chegar para você, para o fisioterapeuta, no primeiro dia, o que você tem que ver? Edemaciado, tá bom, tá com edema. Primeira coisa, pergunta para ele, foi no médico? Ah, não foi ainda no médico. Beleza. Por que a gente tem que saber disso? Para saber se o cara já fez um exame de imagem, para saber quais ligamentos romperam, se rompeu o ligamento, se não rompeu, se teve fratura associada, se não teve, tá? Então a gente precisa saber de tudo isso. Então, se ele não foi no médico, a primeira coisa que tem que fazer, às vezes, fazer uma parte analgésica, uma drenagem linfática naquele edema que está ali, ou com outros métodos para drenar aquele edema, tá? E você fala para ele ir no médico. Foi no médico, fez a ressonância magnética, por que precisa fazer a ressonância? Para saber quais ligamentos romperam, se rompeu o ligamento, se teve fratura associada e se não teve. Beleza. Depois que foi isso, com certeza ele já vai chegar, se teve algum entorse significativo, ele já vai chegar com aquela botinha para você, né? Com o RoboFoot, tá? Então, chega no seu consultório com aquele RoboFoot, que é com o objetivo do quê? De manter o pé estável, tá? Para cicatrizar melhor aqueles ligamentos, para gerar uma cicatrização melhor. Então, para andar, para ele se locomover, ele tem que usar aquela botinha praticamente o tempo inteiro. Pode pisar com aquela botinha? Pode pisar. Só se tiver fratura associada e não vai poder pisar. Beleza. Chegando lá no consultório da fisioterapia, depois que constatou lesão ligamentar, se não constatou, primeira coisa que temos que saber, o grau da lesão. Se foi grau 1, grau 2, grau 3, tá? Por quê? Grau 1 de entorse de tornozelo vai ter praticamente só um estiramento ligamentar. O grau 2 já vai ter rompimento de algumas fibras ligamentares. E o grau 3 vai ter rompimento total das fibras ligamentares. A gente sabe que no tornozelo a gente tem alguns ligamentos ali, tá? Os ligamentos principais é o talo fibular anterior, posterior, o calcâneo fibular, que são os ligamentos nas laterais do tornozelo, tá? E os ligamentos na parte de dentro do pé, que são os ligamentos que a gente chama de deltoide, tá? Geralmente, o entorse de tornozelo sempre vai ocorrer, a maioria das vezes, em inversão, que a gente fala, em inversão, tá? Por que sempre ocorre, às vezes, em inversão? Porque o tornozelo ele é mais instável, ele tem mais mobilidade para
para esse movimento, para inversão. Para Uhum. eversão, ele é mais estável. Como o tornozelo é mais estável, então é mais difícil dele torcer para eversão, ou seja, para dentro, né? Mas quando isso acontece, a recuperação é muito mais demorada. Tá? Por quê? Porque os ligamentos são mais fortes. Então, se conseguiu romper o ligamento ali para eversão e rompeu os ligamentos mais fortes, com certeza o trauma foi mais grave, o choque foi mais forte ali. Tá? Tá. Então, como eu falei, primeiro de tudo, a gente tem que ver o que que aconteceu ali. Se foi um trauma em inversão, se foi em eversão, se foi um trauma direto, se foi uma entrada que ele tomou de um adversário, se ele torceu sozinho. Então, a gente precisa investigar tudo isso. Então, o trauma, como foi o trauma, grau da lesão, tá? Se foi inversão ou eversão, tá? E saber o grau da lesão, se foi grau 1, grau 2 e grau 3. Precisa investigar praticamente tudo isso. Uhum. Para que isso? Para você conseguir dar um prognóstico para o paciente. Porque às vezes é um atleta, ele teve um torce grau 1 em inversão, ele vai perguntar quanto tempo eu vou voltar. Em 2 semanas você coloca o cara para jogar. Entendeu? Aí às Uhum. vezes, no grau 1, um senhor de idade, ele fala assim, quando eu vou poder subir escada, quando eu vou poder fazer minhas atividades, as minhas caminhadas, pode ser que demore um pouco. A recuperação vai ser mais lenta. O Sim. metabolismo é mais devagar, tá? Então, entorse de tornozelo é sempre legal, assim, qualquer lesão isso, né? Mas Uhum. para você dar sempre um prognóstico para o paciente, porque principalmente atleta vai perguntar quando eu vou poder voltar a jogar. E se for, como eu falei, um entorse grau 1, você vai poder liberar o cara às vezes, em 2 semanas, dependendo, se não tiver nenhuma lesão associada ali. Então, a gente precisa saber sempre o grau certinho para saber como proceder, né? Uhum. Tá? Então, mais isso. Então, as primeiras semanas, dependendo aí, como eu falei, do grau, tá? Independente do grau, tem que tirar a dor dele, tá? Tá. Fazer mais parte analgésica e depois começar a dar função para esse tornozelo, com um ganho de mobilidade, tá? A ganho de mobilidade, com manipulação mesmo articular, passiva mesmo. Ele, quando ele aguentar, começa a fazer mais ativo. Vai sempre na medida da dor do paciente, na medida vamos dizer assim, do que ele está sentindo, na Uhum. parte clínica do paciente, nos sintomas que ele está sentindo. Você vê que está para evoluir, dependendo da dor que ele está sentindo, vamos evoluir. E vai evoluindo sempre aos poucos, né? Aos Uhum. pouquinhos vai evoluindo. Então, a evolução do quadro, um trabalho de mobilidade passiva, ativa, para um fortalecimento mais pesado, mais específico, depois para um fortalecimento com descarga de peso, né, ou se já pode dar descarga de peso ou não pode. Tá? Então, isso vai na medida da evolução. Na medida se ele tem também por exemplo, como eu citei, uma fratura associada, o entorse, que muitas vezes tem uma fratura associada. E inversão, geralmente, às vezes pode ter fratura associada de fíbula, fratura Uhum. associada com metatarso. Então, a gente precisa investigar tudo isso, tá? E sempre pensando no grau de evolução desse paciente. Porque se ele tiver uma fratura, ele não vai conseguir evoluir em 2 semanas. Sim. Por quê? Porque a fratura já demora para consolidar aí, começa 3 a 4 semanas. Uhum. Então, vai depender muito, tá? Então, a gente vai evoluindo na medida dos sintomas do paciente. Dependendo da evolução clínica do paciente, a gente vai evoluindo o tratamento, né? Tá. Saquei. Hum. Na verdade, então é a avaliação. A avaliação é o que vai ditar, né? O modo, Sim, digamos que o modo sim, de tratamento. Independente da idade, exatamente. do sexo, se é atleta ou não, a avaliação Sim, é um sim, ponto importante. Você tem alguma exatamente. pergunta específica, assim, além dessas que você falou, que você olha na tua avaliação? Pergunta específica pro paciente, está dizendo? Ou Ou não? pergunta um ponto importante, além da biomecânica, além, né, da angulação do movimento. Uma outra questão, uma outra visão, você encaixa aí também, nessa parte de fisioterapia? Assim, como eu citei,
na avaliação a gente precisa ver tudo direitinho, o motivo do entorse. Às Aham. vezes esse paciente, se é mais mulher, por exemplo, geralmente tem uma frouxidão ligamentar a mais. Se ele já sofreu outro, se for atleta, se já sofreu outros entorses, a gente tem que Aham. descobrir o porquê que esse paciente está sofrendo, às vezes, tanto entorse. Então, a Tá. gente vai fazer uma avaliação, como se falou, uma avaliação mecânica funcional, para saber o porquê que ele está torcendo muito, está torcendo bastante esse tornozelo. Às vezes, o motivo da torção pode ser pela falta de estabilidade no quadril ou pela falta de estabilidade no próprio pé, falta da musculatura intrínseca do pé, né? Falta dessa ativação. Às vezes, ele tem um pé muito pronado, então acaba tendo mais instabilidade, ou até mesmo a falta de mobilidade no tornozelo faz com que ele tenha predisposição para ter mais entorse também, tá? Tá. Porque faltando mobilidade lá na articulação, vai ter que ir para algum lugar. E para onde vai, geralmente? Para onde tem mais mobilidade. É sempre Aham. para inversão. O tornozelo vai ter mais mobilidade. Então, a predisposição para esse cliente, para esse sujeito a ter o entorse é muito, muito grande, né? Tá? Entendi. Então, precisa investigar muito isso. Tá. Chegou lá com entorse, a gente vai começar a tratar o entorse, para tirar Aham. toda vamos dizer assim, a fisioterapia básica, a fisioterapia clínica. A gente vai tratar a clínica. Mas depois que ele já evoluir, tiver uma evolução, a gente vai devolver esse atleta, esse paciente para as atividades dele, a gente tem que tratar a causa disso, o motivo que ele teve esse entorse, entendeu? Uhum. Às vezes foi como eu falei, um trauma indireto, um mecanismo intrínseco do Uhum. tornozelo. Ou seja, ele sofreu o entorse porque ele foi mudar de direção e torceu o tornozelo. Então não Sim. foi trauma de ninguém. Então alguma coisa está acontecendo de errado lá para ele torcer. Entendeu? O mecanismo extrínseco é o quê? Quando tem um choque, um adversário vai lá, entra nele, ou toma uma trombada, ou pisa num buraco, sei lá, num desenevamento de terreno. Sim, piso Então, em falso, né? pisa em falso. E daí tem que. Ou pisa em falso, mas às vezes pisa em falso sem nenhum obstáculo. Daí Uhum. é mecanismo intrínseco. Se tem algum obstáculo atrapalhando ele, é o extrínseco. Sacou. Mas se for o intrínseco, ele tem alguma coisa no corpo dele está acontecendo, às vezes por falta Uhum. de mobilidade, às vezes por falta da estabilidade, a gente tem que descobrir aonde. Então, é interessante, depois da evolução clínica do entorse, a gente começar a ver isso, até essa visão também, é muito importante, Tá, tá? beleza. Daí depois que você vê a avaliação, daí a gente parte para o processo de tratamento, né? E Sim, aí, sim. qual é a sua análise agora? Prática clínica mesmo. Como que você faz aí? Uhum. Então, primeiramente nas primeiras semanas, tá? Edema, tirar o edema, porque com certeza aí vai estar muito demasiado, tá? Dependendo do grau, às vezes um grau um vai estar um pouquinho demasiado, e depende também do metabolismo da pessoa. Às vezes o paciente tem um grau um de entorse, o tornozelo vai estar muito inchado. Às Uhum. vezes um paciente tem um grau 2 de entorse, o tornozelo não vai estar muito inchado. Então depende muito do sistema vascular também dessa pessoa. Então, primeiro de tudo, nos primeiros dias ali é tirar a dor, tá? Diminuir bastante o inchaço. O inchaço vai ser a última coisa a sair totalmente. Às vezes ele já vai estar na prática esportiva, vai estar um pouquinho demasiado ainda, um pouquinho só, mas vai estar. Tá? Ganhar mobilidade e começar daí isso na segunda semana, dependendo também do sintoma do paciente, se ele aguentar isso, começar já a estimular um pouco dos músculos de uma Uhum. maneira isométrica, tá? Principalmente músculos, os fibulares, tá? Uhum. Quando que faz o movimento de eversão, é importante a gente estimular porque vai dar estabilidade. Da musculatura intrínseca do pé, importante a gente estimular também, tá? E musculaturas todas do tornozelo, tibial anterior, vai estimulando. Tá. Na medida do possível, a gente vai evoluindo, de uma maneira isométrica, para um exercício isotônico, que é um exercício com movimento, e por aí vai, né? Com um exercício com descarga de peso, e vai evoluindo. Exercícios proprioceptivos, sensório-motores, que é muito importante. Por quê? Porque ele vai ficar com a bota
dependendo aí do grau de entorse, às vezes ele vai ficar um mês com a bota, vai ficar 3 semanas com a bota. Ele vai poder pisar no chão com a bota? Vai, mas não é a mesma coisa. Então, a gente perde mecanismos receptores no pé. Ele ficou muito tempo sem pisar ali. Então, Uhum. acaba perdendo um pouco a sensibilidade. Então, desde o começo, até desde a segunda semana, é interessante a gente já colocar esse pé no solo, mesmo sentado, às vezes o paciente sentado, colocar o pé no solo, colocar numa bolinha, para já começar a descarregar o peso ali e já produzir vamos dizer assim, estimular alguns mecanismos receptores ali, mecanismos sensoriais, para estimular as vias aferentes Sim. para mandar informação para o cérebro, para falar, opa, mandar para o cérebro, opa, meu tornozelo está aqui. Eu Aham. tenho que mandar informação para o cérebro, falar, meu tornozelo está aqui. Porque se ficar 4 semanas sem dar esse estímulo, Às na hora vezes. que ele vai pôr o pé no chão, vai ficar estranho. Então a gente já tem que estimular desde o começo, não com descarga de peso. Como eu falei, com Uhum. bolinha, estimular um pouquinho ali, tá? Daí depois você vê na evolução dele, pô, agora ele já consegue ficar sem o RoboFoot já de pé, não sem dor. Beleza, daí já começa a colocar dor, começa a pôr apoio com uma perna só, tá? E vai evoluindo. Depois que tirar a bota, daí é interessante a gente colocar uma, um negócio que chama Aircast, tá? Que é tipo um estabilizador do tornozelo. Vai ter um estabilizador na parte lateral, um estabilizador na parte medial, mas não é a bota. Ele vai conseguir colocar o tênis com aquele Aircast, tá? Uhum. Então é interessante usar também esse Aircast durante aí pelo menos umas 3 semaninhas aí para dar uma estabilizada e para ele ir andando para ter uma segurança a mais, tá? Por que isso? Porque o tornozelo não está estável o suficiente para a gente já tirar todo, vamos dizer assim, o apoio ali, né? Toda a estabilidade. Então aquela órtese, aquele aircast vai ajudar bastante o tornozelo a ficar mais estável, a gerar mais estabilidade. Sim, Daí, sim. na hora que vê que ele vai ganhando a confiança, a gente vai tirando também essa tala, esse aircast, e vai Entendi. evoluindo na medida do possível, tá? Como eu falei para você, eu peguei um caso bem interessante de uma atleta, ela é maratonista, ela não profissional, né, mas amadora, mas ela gosta de fazer bastante maratona, então faz meia maratona e maratona inteira, então 42 quilômetros e 21 quilômetros, gosta de correr bastante, treina bastante, adora esporte, então gosta de beach tênis, tá? E ela sofreu um entorse de tornozelo, mas sofreu um entorse de tornozelo na escada, estava descendo uma escada e pum, acabou torcendo o tornozelo. Uhum. E a fisioterapia não era eu que estava tratando de fisioterapia, era um colega meu, uma colega minha. Então, estava tratando com a físio, beleza, estava evoluindo, conseguiu evoluir os fortalecimentos, estava fazendo fortalecimento sem dor, mas o que incomodava ela bastante era o edema. Como eu falei, às vezes o edema é o último a sair. E ela percebia que o edema restringia o movimento dela. Conseguiu evoluir em várias coisas, já estava andando, tava com a bota ainda, tá? Porque não conseguiu tirar da bota porque ela tava com dor e acredito por conta do edema, da parte vascular, não era nem da parte articular. E a minha colega falou assim, tenta acupuntura com o Caio. Daí Uhum. fez lá uma sessão de acupuntura, coloquei ponto para ela para estimular a circulação sanguínea, tá? Coloquei pontos locais e usei a moxa. Para Uhum. quê? Para tirar aquele edema, tá? Para Sim. circular mais sangue na região. Ela saiu da sessão com mais dor. Por quê? Porque a gente estimulou a energia ali. Eu já te expliquei para ela. Poderia ser normal. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem para mim falando, Caio, Hum. diminuiu muito o meu edema e melhorou pra caramba a minha mobilidade, estou sem dor para mexer o pé. Sim, Então, a gente vê como é legal eles associar, né? Às vezes sim. não, sempre associar a MTC, medicina tradicional chinesa, com a fisioterapia, né? Então, foi um caso bem interessante nisso, né?
Porque a acupuntura, na minha opinião, ela é bem benéfica no entorse de tornozelo, justamente para ajudar a drenar edema e Uhum. para diminuir a dor também do paciente para ele conseguir evoluir no quadro. Como eu falei, às vezes, dependendo do grau da lesão, se for às vezes um atleta que sofreu um entorcinho ali, às vezes não é nem causa mecânica que ele sofreu um entorse, foi uma bobeira lá, ele torceu o tornozelo e ficou inchado. Às vezes só com a acupuntura você já coloca o cara para jogar. Não precisa lá ficar fazendo laser, ultrassom. Às vezes em 2 sessões de acupuntura o cara já tá bom para jogar. Dependendo, Uhum. como eu falei, do grau, né? Se for grau Sim, 1, sim. com certeza você Tranquilo. já, dependendo do sistema circulatório desse atleta, você já libera ele para jogar. Uhum. Sim, Então, sim. bem interessante, foi bem interessante esse caso, né? Eu só vou trazer, porque assim, dá para associar. Eu vou trazer o caso do Ney aqui. Vou ver se eu consigo abrir Uhum. aqui, ó. Uhum. Cadê ele? Opa. O Neymar, para quem não sabe, o Neymar é o Neymar, né? O atacante aí que todo mundo conhece, jogou a Copa e tal. E ele estava passando por um processo de assédio sexual. Você já deve ter ouvido falar da Nájila, né? Aquela loirinha lá, modelo, que ele levou para Paris, pagou tudo para ela e ela deu uma sabotinada nele. E o que aconteceu? Ela apareceu do nada, depois de algum tempo, reclamando, né, dele, etc. E aí, ele foi para campo. Só tô tentando trazer essa aqui. Vamos ver se abre aqui. Aí, ó. Tornozelo direito ali, ó. Isso. Só tô tentando. Então, o que aconteceu aí? Vocês viram que a lesão, eu vou tentar repetir aí. Foi uma lesão sozinha, né? Você concorda? O cara deu o Foi bote, mas sozinho. não encostou, né? E Uhum. tipo, pô, tem que esperar. Aí, ó. Foi lá, o cara deu todo o bote, mas não encostou nele. E ele foi lá e deu um miguezinho ali. Ah, foi essa aí, acho que foi a terceira lesão dele, né? Acho que a gente começou a Foi. discutir, foi a terceira lesão Uhum. depois do metatarso. Então ele é um Exato. exemplo vivo aí que você falou do que pegou no metatarso e deu chabu. Uhum. Ah, então o que acontece aqui? Só para ver a origem, Esse, né? Agora pode falar, pode falar. esse foi entorse simples, né? As duas com a fratura do metatarso, tá? Esses aí foi Uhum, um entorse simples, que foi depois do caso lá que você comentou da Nájila lá. isso. Porque, então, aí já tem um histórico. Ele já tinha um Uhum. histórico de lesão, então o tornozelo dele já é fraco, né? Mas cara, uma vez que É o você que permitiu. fratura, né? Uma vez que você machuca ele, você vai ter ele mais sensível. E o dele já era fraco, já era sensível. E aí veio o Uhum. boom do padrão emocional, que é a mesma coisa que eu vou questionar agora dessa tua paciente. Como que era o padrão emocional dela, você lembra? Ela era bastante ansiosa, né? Sempre quando ela se machucava, ela sempre ficava, não, quando eu vou voltar, quando eu vou voltar, e é muito afobada essa paciente, né? Então, às vezes ela sempre chegava na clínica já muito agitada, já tinha outras coisas para resolver, falava assim, nossa, eu preciso fazer isso, ou já chegava falando no telefone, falava muito alto, né? Então, a parte, acho que emocional batia bastante, ela era muito ansiosa e recentemente também ela tinha perdido o pai. Uhum. Então, e isso também trouxe bastante para isso, essa parte circulatória, essa parte energética que não estava drenando muito o edema do tornozelo. Acredito que foi muito por conta disso também, né? Uhum. Uhum. Tranquilo. Vai que a gente vai discutir. Finaliza aí. Acho que é isso. Então vamos lá, calma É, aí. tem uma pergunta. Não, não, é sobre o tema. Então vamos lá. Agora a gente vai usar a medicina chinesa. Para quem não conhece a medicina chinesa, a gente Uhum. trabalha 5 elementos. Cada elemento tem um padrão emocional, tá? E Sim. aí o elemento água, que está ligado com medo, insegurança e incerteza, estava muito naquela imensidão que o Neymar estava. Por quê? Ele perdeu 3 patrocínios grandes. A Nike,
né? Que é, porra, a Nike é gigantesca. A Gillette, que é uma outra empresa gigantesca. E a empresa de moda, que acho que era a Audi, se eu não me fazia. A Audi, mas uma empresa de moda, porque ele já estava em Paris, né? E moda. E o jogador ganha no patrocínio. Então, Sim, beleza. sim. O elemento água, você tem o ciclo de geração e o ciclo de dominação. A água gera madeira. Madeira, ele comanda os tendões, os ligamentos e os nervos dos músculos. Beleza. Elemento fogo é da questão da ansiedade. A gente não vai entrar nesse caso pro Ney. Mas o elemento terra, ele comanda os músculos e a posição dos órgãos dentro do corpo. E aí, o que vai acontecer? Presta atenção agora que vai começar a bugar a cabeça de vocês. O elemento água, ele gera o elemento madeira e domina, né? Ele domina o elemento fogo. E o elemento terra é dominado, é gerado, né? Gerado pelo elemento fogo e dominado pelo elemento madeira. Então, se a gente tem o elemento água baleado, né? Digamos que em desequilíbrio energético, automaticamente vai afetar o baço desse meu paciente. Por isso que quaisquer movimentos que a pessoa vá fazer, seja atleta, seja não atleta, ele não está focado em fazer o movimento, então ele está com a cabeça vaga, pensando em alguma outra coisa, ele vai ficar mais vulnerável, ele vai ficar mais sensível a ter algum tipo de lesão muscular. Por quê? É o elemento terra que está em desequilíbrio. Um outro exemplo, tirando o entorse. Toda tensão muscular vem de algum estresse, né? Se você não é estressado, a tensão muscular do teu trapézio não existe. Quem comanda o músculo do teu corpo está no elemento terra. E funciona da mesma maneira. Como que você melhora, né, uma tensão muscular? Você vai viajar para a praia. Por que você vai viajar para a praia? Porque a água no mar relaxa, né? O contato com a natureza relaxa. Elemento madeira e elemento água. E aí, você cortando o estímulo de geração e de dominação no elemento fogo, o elemento terra ele fica lá tranquilo e não tem nenhum problema. Então, a lesão do Neymar vem na visão da medicina oriental, sem falar da visão, né, da fisioterapia. Vem com a questão do padrão emocional que ele vinha sentindo na época. Por quê? O caso da Nájila, se ele fez, se ele não fez, o problema é dele e não estamos aqui para discutir isso. Mas abalou psicologicamente, emocionalmente, o padrão mental dele. Tanto que, no primeiro lance, acho que ele saiu nos 16 minutos do primeiro tempo. Ele já tinha dado, né, um drible, tomou uma butinada no começo, mas não teve lesão. E logo depois ele foi dar essa arrancada no meio e, né, teve, né, todo o movimento. O jogador adversário ele vai tentar tirar a bola, mas não houve um impacto, não houve um empurrão. Você pode ver que, né, se você virar fazer em replay, né? Depois está no YouTube esse vídeo, vocês conseguem ver. Mas não houve aquele impacto, o cara não foi empurrado. Ele foi dar o bote e não alcançou. E o Ney tentou tirar a bola e ele pisou em falso. Essa pisada em falso deu, né, ocasionou. Então, quando a gente associa esse padrão à visão oriental de padrão emocional, pode ter sido, sim, digamos que não vou falar 70%, mas pode ter incomodado aí uns 30%. E 30% do emocional do jogador é muita coisa. Se você é atleta, você sabe. 1% do teu emocional abalado, já era. Você não vai conseguir performar do jeito que você está acostumado a performar. Tem outro dado? Continua. Sim, sim. Não, assim, como você falou, entendeu? E como eu já tinha falado, a medicina chinesa e a medicina ocidental, elas sempre têm que estar juntas associando. Mas, vamos dizer assim, que elas são distintas, tá? Sim. Por quê? Como o Gabriel falou aí, não concordo, acho que foi mesmo por conta de um trauma. Sim, beleza, ele pode ter se deslocado um pouquinho com o empurrão do jogador, mas se ele tivesse com uma boa estabilidade lá no tornozelo, se ele tivesse com uma boa performance, certo? Ele não ia torcer esse tornozelo, ele ia conseguir manter. E por que que a medicina chinesa entra nisso? Porque se ele está com um padrão emocional abalado, energeticamente também, ele vai estar abalado, a energia dele vai estar fraca. Sim. Tendo a energia fraca, a energia praticamente lá embaixo, o físico vai estar lá embaixo também. Certo? Exatamente. Então, se o físico vai estar lá embaixo, ele não vai conseguir manter uma boa ativação muscular, uma boa performance. Vai abalar, com certeza vai. Eu não estou dizendo que só foi o padrão emocional. Sim, mas sim. o padrão emocional pode ser a base de tudo ali, nesse quesito, entendeu? Sim. Pode ser a base de tudo. Eu não posso afirmar que é, mas pode ser uma grande parte. Por quê? Porque ele já sofreu outros entorses de tornozelo.
e sofreu 2 antes. Dois Sofreu lá no grandes, Paris né, que a gente Saint-Germain conhece. e grande, com fratura, entendeu? Então, é É um associado aos ponto, dois. é, É um ponto, é um com ponto a ser certeza. elevado, né? Elevado por quê? É, Porque se ele já tem um histórico, e foi logo sim. após, acho que dia 2 de junho ela foi na Polícia Civil, né? Veio o mandato para ele. Já 15 de Sim. junho, ele já começou e já teve isso. Acho que nem foi dia 15, foi dia 14. Uhum. Mas tem que entender outras questões, né? Só estamos levando o Ney porque o Ney é o mais famoso e todo mundo gosta de futebol, né? A gente está no país que gosta de futebol. Mas na NBA é outro aspecto muito comum. Eu não sei se vocês acompanham a NBA, eu atuei Sim. lá também. Mas tem um cara do Boston, né? Eu não vou lembrar o nome. É um loirinho que tinha acabado de chegar no Boston, ia jogar junto com o Kyrie Irving. E o Boston, acho que foi na temporada passada. Primeiro jogo dele, ele foi fazer uma bandeja. Uma bandeja. Meu, uma bandeja para quem joga NBA é normal. Ele caiu de um jeito, malandro, torceu todos. Não vou lembrar o nome, depois vou até dar um Google aqui. Que, velho, tirou ele da temporada. E ele só voltou essa temporada. E aí, olha o que aconteceu. Essa temporada foi meio que paralisada por conta do isolamento, etc. Mas ele também estava muito ansioso, ele estava muito inseguro, porque ele veio como uma estrela do Utah Jazz, né? Que é de um outro time da Conferência Oeste, para o Boston para tentar o título. Né? Então, esse padrão emocional para quem é atleta, ele é muito importante. Tá? E Sim. foi um entorse com uma lesão. Eu não vou lembrar o nome dele. Vou até pesquisar aqui quando você fala. Mas essa questão emocional ela é muito importante para quem é atleta. E aí não Uhum. tem desculpa, por quê? Aí é a minha visão. Se o cara é atleta, ele tem que ter total controle e domínio do padrão emocional dele. Tanto é que a maioria dos times, empresas, né? Tem Porque psicólogo. tem psicólogo, tem psicoterapeuta, tem medicina, fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, tem todo mundo ali. E eles trabalham muito essa questão emocional, né? Então imagina assim, o Ney, numa final de Copa do Mundo, o cara sentir a pressão, cara, não pode, né? Para quem é atleta de ponta, é como se fosse o Cristiano Ronaldo, é como se fosse o Messi, que todo mundo questiona, mas eles não Sim. podem falhar. Né? Então imagina o Phelps numa final olímpica de 50 metros, se bem que ele não faz 50, né? Mas imagina 100 metros e ele falha ali, né? Alguma coisa tem. Ele se preparou por 4 anos, né? É uma parada muito Exato. mais surrealista, assim. Então o emocional Sim. ele tem um impacto, sim. Não estou falando que é o geral, mas nesse É. caso do Ney bate muito com o que a visão oriental traz. Muito. Aí só para dar um outro exemplo, teve uma final que o Cruzeiro jogou com o Grêmio, acho que foi na Copa do Brasil. Acho que o Sim. Cruzeiro ganhou e o Grêmio ganhou a Liberta. Foi assim. Foi até que o Luan treitou com o Thiago Neves na época. E teve um jogador do Cruzeiro, moleque, acho que tinha 18, 19 anos, e o mano botou o moleque pra jogar como titular. Ele nunca tinha jogado na vida dele. Nunca, nunca. Nenhum jogo. Acho que alguém se machucou e botou. Eu não vou lembrar, eu tentei pesquisar, mas acho que eu não achei o nome desse jogador do Cruzeiro. 15 minutos de jogo. O cara deu cãibra de tirar ele no posterior da coxa, nas duas pernas. O cara não conseguia andar. Um moleque de 18 anos, se eu não me engano. Então isso mostra Uhum. pra gente também a questão emocional, que está visado com o músculo. Esse é o músculo, né? Não tem Sim. entorse ali. Então essa questão emocional para quem é atleta, ela é muito evidente. A gente tem que estar meio que ligado, né? Olhando isso. Quer ver? Tem outro tornozelo estável, né? Que a gente costuma falar. Que o Caio trabalha com tênis também. Você consegue olhar para mim, Caio, a tua opinião agora, do tornozelo do Djokovic? O que você acha dele? Tornozelo do Djokovic tem mobilidade pra caramba. Eu acho que assim, qualquer tenista precisa ter uma boa mobilidade de tornozelo, né? Mas até é um lance até famoso do Djokovic aí que mostra em câmera lenta ele realizando o movimento. É uma mobilidade absurda que ele tem, tanto no tornozelo como no quadril, o padrão de rotação interna do quadril, a rotação do tornozelo. Daí você olha aquela cena, né? Aquela mecânica, você fala, o cara torceu o tornozelo, né? Torceu de um É, jeito, mas por isso que assim a gente sempre tem que, quando for tratar, a gente precisa respeitar, vamos dizer assim, a mecânica do atleta. Tendo que ser a gente agora fugindo do tema, né? Ficar uhum, falando, de valgo dinâmico, não sei o quê, mas às vezes assim. Você pede para um atleta de tênis fazer aquele teste do valgo dinâmico.
ele está acostumado pra caramba a rodar internamente o quadril dele. Aí você fala para ele realizar aquele movimento, sem falar nada para ele, assim, corrige o padrão, fica com que o joelho fique no meio. Às vezes o padrão dele, normal, mecânico dele, é com o joelho para dentro. Quer dizer que ele tem um risco de sofrer lesões? Não, porque ele vai ter um bom controle do movimento. Mesmo se o quadril dele for para dentro, mesmo que a rotação interna dele for ter bastante rotação interna, for uma rotação interna abrupta, ele vai ter um controle bom da musculatura dele, né? Então, é o que você falou, exemplo do Djokovic, ele tem uma boa mobilidade, o tornozelo ele é muito elástico, o cara tem uma boa mobilidade. E ele consegue controlar essa boa mobilidade dele com uma boa estabilidade, tá? Então, ele tem um padrão de movimento bom e tem um padrão que a gente fala, um controle motor muito bom também. Que é, o que que seria isso, um bom controle motor? Apesar dele fazer movimentos, vamos dizer assim, com bastante mobilidade, com bastante movimento, com bastante, entre aspas, assim, né, instabilidade, ele consegue recrutar a musculatura para gerar uma estabilidade naquele local e não Uhum. sofrer lesões, tá? Então ele consegue controlar o movimento dele. Ele consegue ter um bom controle de movimento para fazer vamos dizer assim, os gestos esportivos, né? Sim. Vamos dizer assim. O Tá? cara é um monstro, né? Não Então tem é o que bem isso. fazer. Cara, Você acha que assim, o é, tratamento, teoricamente, minha visão, né? Na visão oriental, o tratamento ele é muito mais preventivo, né? A gente atua, né, em todas uhum, essas questões, né? Tanto, vamos falar biomecanicamente, né? A gente faz essa prevenção, né? Tanto é que existem as práticas físicas orientais para trazer essa consistência e sempre uhum, descalço, que é uma outra parada que eu sei que exatamente. a gente já conversou a respeito. Sempre descalço para sentir o pé, sentir né, cada dedinho do pé, que é muito comum. Então, se Sim, eu perguntar aqui para todo mundo que está assistindo, vocês conseguem sentir o pé que vocês estão aí, parado? Você consegue sentir o quinto dedinho do seu pé? Isso já é um exatamente. ponto de consciência corporal que a visão oriental vai trabalhar em você, tá? Aí tem as práticas físicas, etc. Então, a visão é para evitar a questão, não evitar o entorse, né? Mas deixar o teu corpo mais forte. Ver se faz sentido a visão oriental para o tratamento de físio. Ter essa consciência corporal, ter as práticas físicas, de sentir cada estrutura do teu corpo, dar, né, essa mobilidade, tanto é que o oriental ele faz muito essa questão de alongamento, flexibilidade, fortalecimento, respiração. Se associar isso na físio, no processo de prevenção e promoção, você acha que evitaria muitos dos casos de entorse? Não, com certeza, a físio trabalha bastante com isso, com essa parte de consciência corporal, né? É justamente o que eu te falei, o controle motor. Uhum. Quando você treina descalço, uma pessoa que treina descalço, é só a gente pensar. Eu falei isso num post meu lá no meu Instagram. Daí, se alguém quiser, segue minha página para ver esse post. É um post bem, bem interessante que eu falei. É só a gente pensar, o nosso pé, ele tem receptores articulares e receptores musculares, Uhum. tá? Como em todo lugar do nosso corpo. Se você treinar descalço, automaticamente esses receptores, eles vão ficar mais sensíveis e automaticamente eles conseguem mandar uma informação melhor para o cérebro e o cérebro vai mandar uma informação melhor para o seu pé da percepção corporal. Entendeu? Então, aonde o seu, entre aspas, onde o seu tornozelo se encontra, como ele está posicionado, os dedos estão abertos, os dedos estão fechados. Então, vai dar uma visão melhor de como esse tornozelo está posicionado e como ele deve ficar posicionado, tá? Tem um dispositivo bem legal que a gente usa na físio, que é um separador de dedos, assim. E quando você fica com os dedos separados, automaticamente você ativa mais a musculatura intrínseca do pé. E ativando mais a musculatura intrínseca do pé, automaticamente você vai ativar os músculos de cima do corpo, ou seja, você tem uma ativação melhor dos outros músculos de estabilização. Então, você tendo uma boa estabilidade nos pés, uma boa ativação lá na musculatura do pé, você acaba tendo uma boa
uma melhor ativação em glúteo, uma melhor ativação em posteriores de coxa, uma melhor ativação em abdômen. Por quê? Porque a sua percepção corporal ela vai mudar, tá? Uhum. Tanto que o tênis, você vê assim, os homo sapiens, os antigos, eles não usavam, não existia tênis. Começou a usar Sim. tênis depois. Eles caçavam sem tênis, não existia tênis, tá? Então, é só a gente perceber, a mão e o pé praticamente teria que ser a mesma coisa. Assim, a percepção que a gente tem com a mão. Você fecha, abre, você consegue abrir os dedos. Tenta fazer isso com o pé. É muito mais difícil a gente conseguir fazer isso com o pé. Por quê? Porque a mão a gente utiliza. O Isso. pé, você fala, utilizo o pé, mas a gente usa muito calçado. Só Uhum. fica usando tênis, chinelo. Isso acaba perdendo um pouco da percepção corporal, perde um pouco da percepção da sensibilidade ali. Daí volta o exemplo que eu falei do RoboFoot. Então, imagina uma pessoa com um RoboFoot que tem uma camada ali de plástico ali e ele não muito pior que um tênis, e não consegue ter o contato com o pé ali. Então, imagina a falta de percepção, de propriocepção que esse paciente não vai ter no pé. Sim. Então, se a gente não estimular essa percepção logo, automaticamente ele vai perder as estabilidades. Isso a gente não pode deixar acontecer. Então, por isso que treinar descalço é muito importante, para aumentar a a percepção sensorial do pé, que vai dar mais estabilidade para o corpo. Tá? E, consequentemente, aumenta a performance durante o exercício e durante Uhum. o esporte também. Imagina um passeio, um tenista ou um jogador que ele está de calçado, ele está de chuteira, ele está de o tênis adequado para o esporte dele. Mas se ele não trabalhar esse pé, ele vai ter uma percepção menor do tornozelo. Então ele vai estar mais suscetível a ter algum entorse, alguma lesão ali. Então é importante a gente sempre fazer a prevenção. Fazendo a prevenção do tornozelo, automaticamente a gente vai estar prevenindo outras articulações também. A gente tem que prevenir, não assim, ele tem predisposição a entorse. Não, a gente tem que fazer uma prevenção geral do corpo, desde o tornozelo até lá em cima, até a cabeça. Tem Sim, que sim. prevenir todo o corpo, porque o corpo é um todo. Então a gente tem que estimular o todo do nosso corpo, né? Sim. Que é o que falta isso, né? Acho que até a maioria dos físios fazem só isso, né? Se só tá no tornozelo, só fica ali no tornozelo. Exatamente. Daí vai dar É errado. treta. Porque vai tratar a clínica, mas depois o cara volta a jogar, volta a fazer o que ele faz, a chance de ter um entorse de novo é grande, porque não tratou a causa, né? Não tratou Que a é o mecânica. que aconteceu com vários jogadores, né? Se a gente colocar aí. Sim, exatamente. Lesão muscular, própria lesão muscular. Também, o Valdívia aí, o exemplo. Às vezes, beleza, o cara tem uma predisposição, tem um sistema, vamos dizer assim, um metabolismo diferente que Uhum. dificulta cicatrizar a musculatura, tudo bem. Mas às vezes o que acontece é tratam uma lesão do cara, tratam uma lesão muscular e põe o cara para jogar. Parou lá, faz a cicatrização, dependendo do grau da lesão, 4 semaninhas, 5 semaninhas e bota o cara para jogar. Mesma coisa da lesão de tornozelo. Uhum. Tratou, beleza, deu, bota para jogar. Mas não tratou a causa. Lesão Sim. muscular. Por que que o Valdívia teve muitas lesões musculares? Tem um porquê ali. Com certeza a mecânica do corpo dele está errada para ele ter sobrecarregado aquela musculatura. E às vezes não estavam tratando aquilo, estavam tratando só a lesão muscular e colocavam o cara para jogar. Uhum. Tem um padrão, como você falou, tem um padrão emocional? O cara veio de lesões seguidas também? Tem um padrão emocional também. É o complexo. É o combo, né? São várias É o combo. questões, né? Não tem como a gente ver. Por isso que tem que fazer a avaliação e analisar se é biomecânico, se ele já É, tem frouxidão, né? sim. Musculatura, ligamento, tendão. A questão emocional, a visão oriental de tratamento, ela é muito, né? Acho que é o ponto principal, né? Uhum. Ah, tem isso, tem a questão de dieta, né, a questão de nutricional do que você coloca para dentro do teu corpo que esteja ligado com a questão do músculo, né? Aí eu não sou Uhum. nutricionista para falar, posso até falar besteira agora, mas ver proteína, Sim. sais, etc, para o músculo ficar forte. Então, é um combo de informação,
né? Que você tem que avaliar, porque tem interferência aí. E aí a gente tem que caçar tudo, né? Foi o que o Caio acabou de falar. A gente tem que ver o todo do paciente. Ele de forma integral, caçar a origem, né, do que está trazendo ele para cá. E independente se você é atleta ou não atleta, você tem que ter mais, né, essa visão integrativa do corpo para você entender qual é o mecanismo de lesão, qual é a origem, né, o que está causando isso. Porque Sim. as pessoas, né, eu conheço muita gente, eu já fiz isso, né, na época de faculdade, de colégio, chegava no busão, vai subir a escada do busão, velho, vai subir a escada do ônibus e já dá aquela falseada. E aí, como que você vai, né, mexer? Então, tipo, vai correndo, né, vai correndo sem prestar atenção em nada, né, vai perder o ônibus, você sobe correndo e pode dar um entorse também. Então, esse entorse, ele está presente em todo mundo, né, e não é normal ter entorse, né, a mulherada anda de salto e tem um Salto entorse, alto, né? é muito comum também, pelo menos das minhas clientes, as meninas ainda quebram o salto, ficam puta por ter quebrado o salto e ainda ter o entorse, aí fica inchado. Então, essa questão de consciência corporal ela é muito importante. Então, se você não usa, se você não sabe da importância, comece a aplicar isso na tua avaliação, tá? Então, acho que essa é a visão no tratamento geral. Quem tiver dúvidas, vai enviando aí que a gente vai chamando aqui. Então, a questão aí foi do Gabriel, né? Então, o Gabriel, ele falou, cara, né, pode ter a lesão? Pode ser sim, né? Biomecanicamente o Neymar ele já estava baleado, né? Ele já é baleado. A partir do momento que você tem uma lesão, uma fratura no teu corpo, ele vai ficar meio que para sempre. Imagina assim, o teu corpo é uma camiseta, é um lençol. Se você tira um fio, né? Tá vendo aquele fio solto, você puxa, você concorda comigo que o fio vai fazer uma linha, né? Você vai puxar, ele vai arranhar tudo. É a mesma coisa, o teu corpo, ele é passível disso, né? Ele é irreversível. Uma vez que você lesiona, uma vez que você se machuca, uma vez que você tem algum trauma físico, externo ou interno, ele mantém aquilo para sempre teu. E aí você tem que recuperar aquilo para não deixar com que essa linha se desfaça novamente. Se desfaça não, que ela se faça novamente. Então você tem que ter essa consciência de agrupar todas essas informações para poder tratar, beleza? Agora eu vou trazer a pergunta para ti. Na físio, você acha que além dessas coisas que a gente conversou, pode acrescentar alguma coisa aí? De tratamento, prognóstico, prevenção? Como eu falei, né? Assim, a parte analgésica, eu vou falar agora vamos dizer assim, o que a gente usa geralmente, né? Então, parte analgésica, para tirar edema, usar o laser, ultrassom, começar a estimular os músculos. Então, primeiramente, de uma maneira isométrica. Então, às vezes, com o uso de elásticos, né? Bandas elásticas, evoluindo para um fortalecimento isométrico, começa a fortalecer para com fortalecimento com movimento, né, que é o isotônico, às vezes com banda elástica também, pensando somente, como eu falei, no tornozelo primeiramente ali, porque está lesionado. Quando começa a melhorar, começa a descarregar o peso, descarregando o peso, o paciente está sem dor, recuperou lá a função do tornozelo, vamos começar agora a dar função para o corpo inteiro. A gente viu que o problema dele realmente está na falta de mobilidade, vamos dizer assim, falta de estabilidade no pé e falta de estabilidade no quadril. A mobilidade do tornozelo já recuperou, tá? Porque no entorse de tornozelo, geralmente, também a mobilidade do tornozelo fica reduzida por usar muito tempo o RoboFoot. Então, isso a gente tem que recuperar logo no começo também, a mobilidade. Uhum. A gente visualizou que ele praticamente não tem nenhuma ativação de cadeia posterior ali. O que é cadeia posterior? Desde a planta do pé, posterior de coxa, glúteo, vai até costas, até a coluna ali. Então, ele tem uma falta de ativação ali. Tá? Que isso, a falta de ativação da cadeia posterior, tem predisposição para ter um entorse. Uhum. Então, é uma coisa. Então, isso é a causa que ele teve essa lesão. Então, a gente tem que começar a fazer isso, é o que você falou. Começar a mexer na percepção corporal. Então, começar a estimular a cadeia posterior desde o pé até o quadril. Então, com exercícios simples de ativação de glúteo, exercícios simples de ativação de planta do pé, exercícios simples de posterior de coxa. E depois o que a gente pode fazer o que a gente faz geralmente na fisioterapia é associar tudo isso. Uhum. Então, um fortalecimento específico de cadeia posterior, às vezes junto até associar
ativação escapular, que é a escápula ativa, também faz parte da ativação de cadeia posterior. Então, Hum, uma boa ativação escapular, automaticamente, você imagina uma pessoa com uma postura com o ombro anteriorizado. uhum, Não tem uma boa ativação da escápula. Se começar a ativar a escápula dela, automaticamente o peitoral fica aberto, ficando nessa postura, também aumenta a ativação do glúteo, ajuda a aumentar a ativação do glúteo e ajuda a aumentar a ativação de cadeia posterior, tá? Então, a gente visualizou tudo isso. Teve o entorse, tratou o entorse, a gente percebe que a postura do cara é toda anteriorizada, não tem ativação em cadeia posterior, vamos começar a estimular essa cadeia posterior com vários exercícios. Associar membro superior também junto? Sim, por que não? Então, às vezes, associar exercícios de membro inferior com membro superior. Então, às vezes, fica na posição lá de afundo e faz uma remada, ou às vezes está na posição de semi-ajoelhado, né? Aquela posição ajoelhada, e fala para o cara levantar, ficar de uma perna só, fazendo um movimento de vamos dizer assim, desenvolvimento de ombro, para estimular um pouco da cintura escapular também. Então, são vários exemplos, é o que você falou, de controle motor, que trabalha a percepção corporal, tá? E a gente consegue associar todos os sistemas, todos os, vamos dizer assim, o sistema musculoesquelético, consegue uhum, associar todo o corpo, né? Então, eu estou sim. associando todo o corpo ali. Então, é interessante a gente também realizar isso no tratamento, tá? Como eu falei, isso se a gente tem tempo. Às vezes é um atleta, teve um grau um ali. Ele é o principal jogador. Ele tem que jogar. Em 2 semanas ele tem que jogar. Você vai fazer o básico. Você vai tratar o tornozelo do cara, você vai colocar o cara para jogar e durante a temporada você vai fazendo um trabalho de fisioterapia e trabalhando os pontos fracos dele. Mas você já Uhum, coloca o cara para jogar. Você não precisa esperar ele atingir um padrão bom de movimento para liberar o cara para jogar. Porque esporte profissional é outra coisa. Tem sim, que sim. recuperar o cara da lesão e botar o cara para jogar. E benze. Então, tem que É, colocar o cara para jogar, pois é. benzeu, e você vai tratando o padrão de movimento dele ruim na medida da temporada, na medida do que o campeonato vai passando. Sim. Quando o cara se machuca, você vai tratar a lesão. É isso. É, Não tem o que fazer. Quando o cara não é profissional, daí tudo bem. A gente pode explicar para ele, ó, é bom aí você voltar aos poucos, por conta disso e disso e disso. Você pode sofrer outra lesão. Então, você tem mais tempo para recuperar, para atingir um padrão de movimento legal. Um atleta profissional, às vezes não vai ter esse tempo. Você vai recuperar a lesão do cara, bota o cara para jogar e vai recuperando aos pouquinhos. O que ele precisa ganhar mais, sim. tá? É, porque não tem muito o Ah, que fazer, né? É sim. patrocinadora, diretoria. Nossa, É, puta, é um cara, é caos, velho. Mas só sabe quem tá na área. exatamente. E quem tá na área não pode reclamar porque é o que ganha o salário. Então, todo mundo fica quieto. Exatamente. É foda. Mas é assim mesmo, bola pra frente. É... Vou abrir dúvidas aí. Quem tem dúvidas, que eu vou receber uma aqui. É, o excesso de peso interfere ou tem interferência no entorse? Por exemplo, se uma pessoa ser mais idosa, ela tem mais facilidade de receber não, de ter um entorse? Com certeza. A pessoa idosa tem mais predisposição também de sofrer o entorse, principalmente aqueles idosos que não praticam, que são inativos, né, que são sedentários, porque não vai ter tanta ativação, não vai estimular tanto os receptores articulares, não vai estimular tanto os músculos ali do corpo como um todo. Então, às vezes a predisposição, às vezes descendo uma escada, ou pegar um morrinho ali, o cara tá numa rua toda esburacada, a chance desse idoso sofrer um entorse é muito Uhum. grande. Sobrepeso também, com certeza, tá? Imagine uma pessoa com um sobrepeso, bastante peso lá naquela articulação do tornozelo, ela não vai ter muita percepção da articulação dela, do Sim, tornozelo dela. Então, também a chance de torcer o tornozelo é muito grande. Ela não vai ter percepção da articulação ali, tá? Porque é muito peso lá. Ela não vai conseguir ativar tanto aquelas musculaturas. O sobrepeso é muito grande. E eu
peso inteiramente naquela articulação. Então, vai gerar não só sobrepeso no tornozelo, vai gerar sobrecarga no joelho, no quadril. Então, com aquele excesso de peso, ele vai gerar, pode ser que gere bastante dor na articulação. Gerando dor na articulação, o que vai acontecer? Inibe musculatura. Inibindo musculatura, por conta da dor, a predisposição para você ter um entorse também é muito grande, tá? É mais por conta disso, sobrepeso que tem mais chance de se machucar, torcer um tornozelo, torcer um joelho, é mais por conta disso, tá? Uhum. Além dos desgastes de cartilagem, tá? O Sim. desgaste da cartilagem vai gerar dor, a dor vai gerar inibição muscular vai ter mais predisposição de sofrer algum entorse. Tá? Beleza. Então, Na mais visão por conta oriental, é simples, né? Elemento terra está ligado com umidade, geralmente sobrepeso está ligado com elemento terra. Elemento Sim. terra é quem comanda músculos. Então, se você tem deficiência do elemento terra, seu músculo ele fica mais fraco e aí pode dar, né? Contra a dominância, né? O elemento terra domina o elemento água, que não Madeira. gera o elemento madeira. Nossa, aí vira um caos. Tendão, ligamento, tudo zoado. E aí, se você usar, idoso também, porque é elemento água, né? Decresce o yin, elemento água não consegue gerar madeira, madeira não consegue controlar e gerar fogo, nem controlar a terra, vai dar também essa questão. Então é um bolo, tá? Então tudo faz sentido. Por isso que você tem que juntar. Então a melhor opção ainda continua sendo a junção das duas. Tem que ser juntar só com a física? Não, nutricionista, tenho várias alunas nutricionistas, velho. Quando elas começam a juntar tudo, fica lindo, que a dieta voa, né? Melhora a performance, etc. também. E por isso que o edema também, às vezes, num idoso, numa pessoa obesa, acaba também dificultando a drenar esse edema, por conta do elemento terra que fica em deficiência. Então, Isso. gera umidade e não consegue circular mais energia para a região ali, né? Então, tem uma estagnação energética no local. Aí você vai lá, mete a moxa, melhora. Só que como tá tudo desalinhado ali dentro, ela sobrecarregou o lugar, andou, fez esporte, e aí junta com ansiedade, insônia, irritação. Nossa, aí vira um caos ali. Aí você vai ter que, né, mexer. Aí usa esse método 2G, né? Por que é o método 2G? São 12 gerações aí que a gente consegue mexer. Tem a parte física, que é a biomecânica, tem a parte emocional e a mental, e também tem a parte de alimentação. Então, tudo isso a gente vai olhando, né? Dentro das 2 gerações, essas são 3, 4 gerações que a gente vai avaliar nesse paciente. Beleza? Bem, deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Quer acrescentar mais alguma coisa? Tá quase para fechar também. Acredito que não. Acho que já falou tudo. Falou já de todos os pontos que a gente pensou em falar aí. Deixa eu ver. E aqui é ponto para tratar tornozelo? Então, ponto para tratar tornozelo depende, né? A gente tem que avaliar. Tem que avaliar a origem, não tem como brincar, mas se for... Faz nesse esquema que a gente falou aqui. Vê o físico, faz a avaliação física, faz a avaliação mental e emocional, vê a questão da dieta desse paciente, fecha o diagnóstico e já começa a executar. Acho que é o formato mais correto a fazer. Beleza? Beleza. Então, agradecer a tua presença aí. Tá. Beleza. Tá encerrando, tem um minutinho. Quem tiver pergunta, manda aí pra gente, que a gente responde. Tem o Insta do Caio aí. Depois eu deixo na live. No Instagram, lá no meu Instagram tem umas coisas bem legais, pessoal. Dicas aí de exercícios, algumas orientações, bem interessante. Então, me seguem lá. De qualquer dúvida que tiverem, da própria página mesmo, pode mandar um direct aí e a gente esclarece tudinho aí. Da própria live também. Beleza? Então é isso. Agradecer todo mundo aí. E quinta-feira, às 18, tem aula de Fundamentos da MTC. É aula para você entender um dos pilares do meu método. Então é isso. Até quinta, às 18. Obrigado pela presença aí. Valeu, André. Falou. Até mais, Caião. Abraço. Falou! Abração. Tchau, tchau.